Olha, pessoal, toda vez que a imprensa solta alguma coisa a respeito do Lula, eu recebo muitas mensagens. Algumas de camaradas que querem saber o que aconteceu para saber explicar e algumas de pessoas que querem me desafiar. Dessa vez é o caso da Previdência. Então vamos lá. Você sabia que a Polícia Federal Brasileira tem um grupo de agentes que são formados também em contabilidade, economia e são os auditores, os agentes especiais da Polícia Federal? Essas pessoas que são extremamente capacitadas e têm acesso quase que irrestrito a tudo que acontece nos bancos, tudo que acontece nas movimentações financeiras no Brasil e fora do Brasil, estão procurando coisas erradas a respeito do Lula há muitos anos. Olha, eu posso dizer aí que é desde que o Lula entrou na política, eles estão desesperados para achar alguma coisa para poder efetivamente condenar o Lula. E nesse caso aí da Previdência, eles não acharam nada de errado. Por que esse caso veio à tona agora? Porque o juiz Sérgio Moro está querendo bloquear todo o patrimônio do Lula, atendendo ao pedido do Ministério Público Federal, exatamente para criar essa exposição. Então algumas pessoas perguntam como que o Lula conseguiu, com o salário de presidente durante os anos de mandato, juntar 9 milhões de reais. Olha, pessoal, isso o Lula com certeza vai explicar, mas eu vou dar um exemplo para vocês do porquê que isso é extremamente possível e explicável. Vamos pensar o seguinte: muita gente conhece o ex-presidente Lula como o ex-presidente, mas você sabia que antes de ser presidente, o Lula teve um mandato de deputado federal e com todos os rendimentos, o deputado federal ganha mais que o presidente? Pois é, ele teve um mandato de deputado federal e eu acho que você e eu, que somos pessoas pobres, a tendência nossa é, se a gente ganhar um pouquinho de dinheiro, a gente vai querer aumentar a renda. Então a gente compra um apartamento, compra qualquer tipo de patrimônio para alugar. Um presidente da República, apesar dele ser presidente da República, ele não é proibido de ter rendas paralelas. Por exemplo, um aluguel de um imóvel, por exemplo, uma renda vinda, por exemplo, de uma palestra, que são coisas muito comuns, inclusive para o Sérgio Moro e também para o Delanhol. Então, toda essa renda fora do salário convencional, ela também acontece naturalmente. Agora, vamos pensar que só o cargo que uma pessoa ocupa automaticamente gera para ela um status para dar uma palestra. Por exemplo, vamos imaginar que uma determinada universidade quer fazer graça para os alunos. Se essa universidade chamar um ex-presidente da República ou chamar um deputado federal, ela vai pagar muito mais caro na palestra desta celebridade do que na palestra, por exemplo, de um professor doutor que não tenha o mesmo status social de um político de grande nome. Então, quando as pessoas gostam de criticar, olha, por que alguém pagaria tanto dinheiro numa palestra do Lula? A resposta é muito simples. O Lula é um ex-presidente da República que modificou a forma como o governo foi feito no Brasil. Agora vamos para as contas para evitar um pouco de falar lenga-lenga. Você sabia que um ex-presidente guarda o salário para o resto da vida? Muita gente quer fazer as contas baseado somente nos 8 anos de mandato do Lula, mas não é assim não. Um presidente da República, depois que ele termina o mandato, ele mantém esse salário até a morte. Então, a gente pode contar que o Lula está recebendo dinheiro desde o momento em que ele acabou o mandato do presidente, não apenas durante o mandato de presidente. E outro ponto é que se você dividir esse valor, 9 milhões, por 15 anos, você vai ver que, a valor presente, depósitos de 50 mil reais seriam suficientes para acumular esses 9 milhões. A intenção é te mostrar que a mídia joga com a cabeça das pessoas com valores que são altos para a minha, para a sua, para a nossa realidade, mas para a realidade de uma pessoa que foi deputado federal, depois foi presidente da República. E a tendência é que as pessoas acumulem, recursos para gerar mais recursos para uma realidade de um ex-presidente. Isso não é muito valor. Eu não estou querendo dizer para você que um ex-presidente tenha que ganhar tão mais que as pessoas comuns, e foi exatamente pelo fato do Lula lutar contra a desigualdade social, fazendo com que empregos do tipo servente de pedreiro, eletricista, encanador, tivessem um ganho salarial real muito grande nos últimos tempos. É exatamente por isso que ele foi atacado pelas elites. Digamos que as pessoas que se consideram melhores que as outras porque têm curso superior acharam absurda a ideia, por exemplo, de um trabalhador manual, como um trabalhador de construção civil, um trabalhador de roça, ter o salário
crescente nos últimos anos. Então, faça as contas por você mesmo. Se você não concordar com os salários dos políticos, você tem que lutar para que os salários dos políticos abaixem e não lutar para que apenas o salário do Lula não seja suficiente para gerar para ele, aos 70 e poucos anos de idade, um patrimônio previdenciário de 9 milhões de reais, que é muito importante levar em conta que esse valor é um valor acumulado ao longo de muito tempo, com os juros acrescidos. E o mais importante dessa gravação: todo o patrimônio do Lula foi auditado pela Polícia Federal. Se você que se acha espertalhão, melhor que os nossos agentes especiais da Polícia Federal, conseguir achar qualquer coisa irregular nas contas do Lula, a sociedade brasileira e todos os eleitores do Lula vamos agradecer, porque até agora a nossa revolta é exatamente uma perseguição em cima de nada. Uma perseguição em cima de nada que foi provado. Ajuda a gente, acha aí onde está o erro nesse valor da Previdência do Lula. Faça isso por mim, por você, pelo Brasil. Obrigado e até mais.